Lembrar, acho que já falei isso aqui, primeiro você tem novos modelos de negócio. Hoje em dia a gente faz compras pelo comércio eletrônico. As lojas de rua, muitas fecharam. As livrarias, uma tristeza, muitas fecharam. A gente ouve música, ninguém mais compra CD. A gente ouve música por streaming. A gente vê filmes também por streaming. A gente paga. Eu compro até vinil, segundo os meus sobrinhos, que eu chamava de LP. Mas eu não tenho mais vitrola. Já tive. Esse aqui é o fato. Como eu sou mais velha, eu tenho até, se bobear, uma radiola. Como assim Vossa Excelência é mais velha? Ninguém diria. Mas então, presidente, eu só fiz esse breve relato para descrever que não há como parar o avanço tecnológico. E, portanto, quando se fala em proteger contra a automação, não é interromper a automação, não é interromper o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o que a gente está falando é uma necessidade de capacitação das pessoas para a nova economia e de redes de proteção social numa eventual transição. Felizmente, o Brasil vive um momento feliz de quase pleno emprego, ou pelo menos de menores taxas de desemprego desde que se começou a computar a série histórica. De modo que a Constituição, de fato, exige esta norma, e esta norma específica não foi editada. Então, é preciso reconhecer que há uma omissão, ainda quando se possa reconhecer uma certa obsolescência dessa norma. De modo que tudo que eu me animaria a fazer, presidente, sem fixar prazo, nem fixar regulação alternativa, era reconhecer que existe uma omissão e deixar destacado que eu penso que o suprimento dessa omissão deve se dar com providências de capacitação dos trabalhadores e de eventual redes de proteção social, que no Brasil, inclusive, já existem em relação ao desemprego, mas especificamente jurídicos mais importantes do nosso tempo, por décadas vindouras, ao lado das mudanças climáticas, porque diz respeito à subsistência não só do humanismo como valor fundante do direito e do constitucionalismo, mas a subsistência do ser humano. Porque a quarta etapa da revolução científico-tecnológica tem uma nuance qualitativa e não apenas quantitativa. Não se trata, portanto, de repetir modelos anteriores. Essa mudança qualitativa, de essência, está no fato em que se cuida de uma era de inovações substitutivas do engenho humano no que ele tem de mais nodal, que é a inteligência. Então, não é apenas o trabalho manual ou braçal, como os exemplos precedentes, que estão em xeque. Mas vimos todos, semana passada, o advento de uma atriz 100% artificial, com todas as aptidões para comover e convencer. Isto, a meu ver, e quero louvar a sabedoria, presidente, do legislador constituinte, desafia as instituições na sua capacidade de dizer não, ainda que não seja uma postura ingênua de impedimento. O legislador constituinte, em nenhum momento, propugnou o impedimento de inovações tecnológicas, porque isto vulneraria uma tendência inexorável e, por outro lado, vulneraria um direito fundamental, qual seja o direito fundamental à tecnologia. O que o preceito constitucional do artigo 7º nos instiga não é para impedir a automação, é para que haja uma legislação protetiva em relação aos efeitos da automação. E pode consistir, como o eminente relator, queridíssimo professor Barroso mencionou, sob a ótica da capacitação, sob a ótica do treinamento, sob a ótica de benefício substitutivo. Vejo isso e estudando este caso, eu me fixei, ministro Flávio, na palavra proteção. E a ênfase aqui está sendo dada à automação. E, portanto, quando Vossa Excelência fala no humanismo, porque não há direito se não for para o ser humano, pelo menos até agora. Quer dizer, nós estamos falando da automação, ou das tecnologias, ou das redes sociais, como em outros debates, a serviço do ser humano. Estou aqui na mesma condição que já até citei do Charles Chaplin em tempos modernos. As máquinas são feitas para os homens. E o direito é uma criação humana para a boa convivência. Então, o como proteger é que me preocupa. Agora, a dinâmica da automação, aí realmente pode se deixar em aberto, inclusive pelas normas jurídicas. A proteção não, porque senão se perde a humanidade. Então, a ênfase que cada um dá ao ler um dispositivo tão direto
São direitos do trabalhador, proteção em face da automação nos termos da lei. Eu me fixei no que era proteção e que eu acho que é o sentido da norma constitucional. Quer dizer, como, talvez, o legislador criar as cercas, os limites, a estrutura, mas a automação realmente não há como segurar. A proteção, sem isso, não precisa de ter direito se não for para proteger o ser humano. Então, e como que é importante o colegiado para cada um ter o seu olhar e desses olhares diferentes e do consenso. Então, se tem isso, apenas esse comentário. Mas eu só, também, ministro Barroso, olhei aqui, era o projeto de lei 74 do Fernando Henrique. Achei aqui também. Achou, né? Pois é, então, minha memória não está tão falha. Não, há pessoas que têm problema para lembrar, eu tenho problema para esquecer. Queria até esquecer algumas coisas de vez em quando, não, principalmente algumas pessoas, e não consigo, por enquanto. Eu li assim, quase como uma ameaça. Eu lembro de Vossa Excelência com tanto carinho, eu quero para sempre me lembrar de Vossa Excelência, sempre no meu coração. Não consigo te esquecer. É recíproco. Ministro Gilmar. Presidente, estamos focando um tema